problema. Você acha que nem o Judas foi determinado? Eu acho que... Bom, depende do que você chama de determinado. Por exemplo, quando... Olha o problema que a gente vai levantar. Por exemplo, ó, no texto do jovem rico, Jesus chamou o jovem rico, o cara não quis, não sei o quê, e saiu triste porque ele tinha muitas propriedades. Quando o jovem rico virou as costas, eu não tô fugindo da história do Judas, não, é nela que eu tô. Quando o rapaz rico virou as costas, Jesus falou assim: poxa, quão difícil um rico se salvará. Aí os discípulos disseram assim: como é que é? Falei, dificilmente um rico, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. E aí os discípulos, eu não lembro se foi Pedro, falou assim: mas então quem se salvará? E Jesus falou assim: então, para os homens isso é impossível, mas para Deus é possível. Quer dizer, salvar um rico é muito difícil, mas Deus pode salvar inclusive um rico. E aí eles disseram assim: tá, e nós deixamos tudo e te seguimos, e para nós o que vai ter? Isso é Mateus 19. Aí Jesus diz assim: para vocês que deixaram tudo e me seguiram, na regeneração, ele está falando dos 12, haverão 12 tronos. E a vocês, esses que eu chamei, será concedido sentar em um desses 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Quem eram essas pessoas? O Judas estava no meio. Certo? Porque Judas é um dos 12. Jesus escolheu 12. E Jesus disse assim, ó: vocês que deixaram tudo e me seguiram, na regeneração haverá 12 tronos. O Judas está recebendo ali de Jesus uma promessa de que um daqueles tronos é dele. Um daqueles tronos é dele. Ele ouviu isso do próprio Jesus. De Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, aquele que a gente chama de colégio apostólico, o que é o colégio apostólico? São aqueles que Jesus chamou. Ele mesmo diz: você, 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 você e você. E o Judas estava no meio. Jesus chamou o Judas. Aí você fala assim: ah, não, mas ele foi predestinado para ser o traidor. Tá, então Jesus tinha 11 apóstolos verdadeiros, né? Então o colégio só tinha 11. Então quando Jesus prometeu 12, só tinha 11. Aí tem outro problema. O Judas foi substituído por quê? Porque ele caiu ou porque ele morreu? Porque se a resposta for, não, é porque ele morreu. Ué, no capítulo 12 o Tiago morre. Quem substituiu o Tiago? Ninguém. Isso foi porque ele caiu, todos já caíram em algum momento, né? Pedro. Se ele foi substituído porque ele caiu e morreu caído, aí isso faz sentido. Então ele não foi escolhido para ser. Ele caiu. Ele caiu. Era de verdade e ele caiu. Satanás entrou nele, ele permitiu, não sei o que, tal, e ele caiu. E como ele caiu, vamos escolher outro no lugar dele, porque aquele lugar era dele. Então aquela cadeira era tipo, ele Judas. Abandonou. Ele abandonou. Tá. Ele abandonou. Por isso, vamos escolher outro no lugar dele. No lugar dele. Porque aquele lugar era dele e ele abdicou. O trono prometido para ele tá lá. Jesus não escolheu 11, ele escolheu 12. Ele escolheu 12. E ele chamou esses 12 de amigos. Ele disse: não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de amigos. Inclusive, chamou o Judas de amigo na hora do ato da traição. Exatamente. Jesus estava de brincadeira. Era um amigo de Jesus. Então, dizer que o Judas nunca foi salvo significa dizer que Jesus nunca teve 12 discípulos. Significa dizer que quando Jesus disse: vocês todos, vocês 12, lá no céu terão 12 tronos, mas não era, estava incompleto. E significa dizer que o Judas foi substituído porque ele morreu. Mas ele não foi substituído porque ele morreu. Ele foi substituído porque ele caiu. Se ele tivesse vivo, ele ia ser substituído do mesmo jeito. Porque ele debandou. Ele abandonou. Ele não foi substituído por conta da morte. Ele foi substituído por conta da queda. E se ele foi substituído por conta da queda, porque ele estava de pé antes. Então, dizer que o Judas foi sempre escolhido, ele nasceu para essa razão, tal, aí volta no argumento do juízo final. No juízo final, o Judas pode levantar a mão e falar: peraí, parece que eu estou indo aqui para o inferno, mas qual é o lugar onde vai só quem te obedeceu? Porque nessa teologia ele só obedeceu, né? Tudo que ele fez foi obedecer. Quem só obedece Deus vai para onde mesmo? Mas aí, então o calvinista vai acreditar que Judas é um cara escolhido já para ser condenado, né? Isso. No ultra,
no supralapsarianismo, todo mundo já é escolhido para ser condenado ou salvo, desde antes da fundação do mundo. O jogo é de cartas marcadas o tempo todo. Aí num debate, quando eu estava falando com o calvinista, eu falei assim, tá, tem 50 pessoas, tem 100 pessoas aqui. Vamos dizer que 50 são salvos, 50 não são, por exemplo. É hipotético, né? É hipótese. Aí eu vou lá pregar. Eu falo assim, Jesus ama, tem um plano maravilhoso, não sei o que. Tal. Isso é verdade? Ele falou, é. Eu falei, não, é verdade só para 50%. É mentira para os outros 50%. Uhum. Então, pregar o evangelho também é mentir. Porque eu estou falando para você de uma proposta que é falsa. Que você não vai aproveitar. Que não é verdade para você. É verdade para tua mulher, mas para você não. A tua mulher vai, mas você fica. Quem decidiu isso? Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. Então vocês dois ouvirão a mesma palavra, serão expostos ao mesmo evangelho, mas é verdade para um e mentira para o outro. Quer dizer, bom, aí precisava de um calvinista aqui para a gente aprofundar a questão, que eu também não quero ser leviano. E pode ser que você seja, tipo, até um pregador do evangelho, viveu a vida inteira na igreja, mas se for escolhido para ser condenado, no final você vai ser condenado e acabou, né? Mas quem fala isso é calvinista e todos os calvinistas são salvos, né? Na cabeça deles. Então isso não vai acontecer, porque se eu sou calvinista é porque eu sou um salvo. Então, todo cristão é salvo? Não. Não. Não, todo cristão não. Que já é um problema, né? Existe gente, então, que que confessa o nome de Jesus, porque fala lá, né? Quem confessar será salvo, quem crê em Jesus será salvo, tal. Mas aí se você acreditar que tem gente que crê e não é salvo, já é um problema, né? Biblicamente ou não. Veja, não é a nossa crença que nos salva. Quem salva é o Salvador. E esse Salvador, ele salva aquele que crê. Mas a salvação vem dele. De A a Z, a salvação vem dele. Ele é o Salvador, não é nosso esforço, nossa fé, nossa crença, não. Mas, em Coríntios capítulo 6, ele nos convida a aceitarmos benevolentemente essa redenção. Então, você também, no processo da salvação, você crê. Então, aquele que crê não é condenado, né? Então, acho que tem também o papel... Embora a salvação seja... O crer não é só intelectual, tipo assim. Não, o crer é de se entregar, né? O crer é de se entregar. Aquele que se rende a Jesus. Então tem... Embora eu tenha uma tendência de entender que a salvação é o trabalho de um só na Bíblia, a Bíblia é suficientemente monergista, isso é um fato, mas esse Deus monergista, que quer dizer que só ele salva, ele convida as pessoas a sinergicamente receber esse amor, essa graça, essa misericórdia.